Parte 2. Meus pais venderam meu carro enquanto eu estava viajando para financiar as férias da minha irmã, a queridinha deles, por causa do divórcio dela. Depois de 2 meses viajando voltei para casa para uma visita de fim de semana, eu estava cansado de todo o trabalho e só queria relaxar. Mas quando cheguei à casa dos meus pais algo parecia estranho, meu carro não estava na garagem. A princípio pensei que talvez eles o tivessem estacionado na garagem, mas quando perguntei à minha mãe onde estava o carro ela apenas olhou para mim com uma expressão vazia e disse: "Ah, nós o vendemos para alguém." Lembro-me de ficar parado ali apenas olhando para ela, incapaz de processar o que ela estava dizendo. Vocês venderam? Finalmente perguntei pensando que isso devia ser algum tipo de piada de mau gosto, mas ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, precisávamos do dinheiro. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer com precisávamos do dinheiro? Aquele era o meu carro. Ela nem se mexeu. Ela respondeu: Bem, Lily está passando por um momento difícil com o divórcio e queríamos fazer algo especial para ela. Então vendemos o carro e usamos o dinheiro para mandá-la em férias para a Europa. Ela precisava mais do que você naquele momento. Naquele momento algo dentro de mim se partiu. Isso não era mais apenas favoritismo, era uma traição completa. Eles tinham vendido meu carro sem nem mesmo me perguntar, e tudo por causa de Lily. E a pior parte era que eles nem pareciam se importar. Senti uma raiva como nunca antes e exigi saber: Como vocês puderam fazer isso? Aquele era o meu carro. Trabalhei anos para economizar para comprá-lo e vocês simplesmente o venderam como se não fosse nada. Meu pai, que estava em silêncio até então, finalmente se pronunciou: É só um carro, filho. Você sempre pode comprar outro. Mas Lily precisava disso. Ela passou por tanta coisa e queríamos ajudá-la. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Então vocês acham que ela precisar de férias é mais importante do que o meu carro? Vocês acham que está tudo bem simplesmente pegar algo que me pertence e vender sem nem mesmo perguntar? Minha mãe suspirou como se estivesse lidando com uma criança fazendo birra. Você está exagerando. Fizemos o que tínhamos que fazer pela família, Lily precisava de nós e fizemos o que era necessário. Você está se saindo bem, pode comprar outro carro. Ela precisava disso para se recuperar. A falta de remorso deles e o completo desrespeito por como eu poderia me sentir foi como um soco no estômago. Eu não podia acreditar que depois de tudo que eu tinha feito por eles me tratariam assim. Eu estava furioso, mas mais do que isso, eu estava magoado. Eu sempre fui o responsável, aquele que fazia a coisa certa e era assim que eles me retribuíam. Como se as coisas não pudessem piorar, Lily entrou naquele momento recém-chegada de suas férias europeias. Ela parecia bronzeada, descansada e completamente despreocupada com toda a situação. "Ah, você voltou." Ela disse com um sorriso, ignorando completamente a tensão na sala. Me virei para ela, minha raiva fervendo. Você sabia que eles venderam meu carro para pagar suas férias? Ela nem piscou. "Sim, eles mencionaram. Achei que você não se importaria." Respondi com raiva. Você achou que eu não me importaria? Aquele era o meu carro. Meu carro, que trabalhei anos para economizar, e você simplesmente o pegou sem perguntar. Lily revirou os olhos como se eu estivesse sendo irracional. "É só um carro, cara. Você sempre pode comprar outro. Além disso, eu realmente precisava dessas férias. Foi a única coisa que me fez sentir melhor desde o divórcio. Você deveria estar feliz por mim." Feliz por ela? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso ia além do direito. Era puro narcisismo. Eu podia sentir minha pressão arterial subindo. Não se tratava apenas do carro, mas de anos sendo ignorado, desprezado e tratado como se eu não importasse. E agora eles finalmente tinham cruzado uma linha que eu não podia ignorar. Não disse mais nada. Apenas me virei e saí da casa. Precisava sair dali antes de fazer algo de que me arrependeria. Mas enquanto eu dirigia, minha mente já estava acelerada com pensamentos de como eu poderia fazê-los pagar pelo que tinham feito. Nos dias que se seguiram não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Quanto mais eu pensava nisso, mais raiva eu sentia. Meus pais tinham pegado algo que era meu e vendido sem pensar 2 vezes. E Lily, ela estava completamente sem remorso. Ela não se importava com o que me custou desde que ela conseguisse o que queria. Mas era hora de acabar com isso. Eu não ia deixar que eles continuassem a me pisar. Comecei a planejar minha vingança. Não era apenas sobre me vingar por causa do carro. Era sobre fazê-los perceber que não podiam continuar me tratando assim. Eu sempre fui o responsável, aquele que fazia sacrifícios pelo bem da família, mas não mais. Desta vez eu ia me colocar em primeiro lugar. A primeira coisa que fiz foi cortar o apoio financeiro a eles. Ao longo dos anos eu os ajudei de mais maneiras do que posso contar. Emprestei dinheiro, ajudei a pagar contas e até criei uma conta conjunta para emergências. Mas depois do que fizeram eu não ia mais sustentá-los. Retirei todo o dinheiro da conta conjunta e a fechei. Também peguei de volta o cartão de crédito que lhes dei para o básico. Se eles quisessem viver além de seus meios, teriam que descobrir como fazer isso sozinhos. Mas isso era apenas o começo. Eu sabia que meus pais dependiam de mim para mais do que apenas dinheiro. Eu os tinha ajudado com suas finanças, gerenciado suas contas e até mesmo cuidado de seus impostos. Sem mim eles estavam perdidos. Então decidi tornar as coisas ainda mais difíceis para eles. Passei por todas as contas às quais eu tinha acesso e comecei a cortá-los sistematicamente. Eles tinham um carro reserva que eu os ajudei a comprar. E adivinhe, estava no meu nome. Vendi o carro para recuperar algumas das minhas perdas, os deixando sem veículo. A repercussão foi imediata. Meus pais ficaram furiosos quando perceberam o que eu tinha feito. Eles me ligaram repetidamente exigindo que eu devolvesse o dinheiro, o carro, tudo, mas eu os ignorei. Estava cansado de ser o capacho deles.
Se eles queriam continuar com seu estilo de vida luxuoso, teriam que fazer isso sem a minha ajuda. Pela primeira vez na minha vida eu tinha vantagem. Meus pais estavam em choque. Eles nunca esperaram que eu os enfrentasse assim. Eles tentaram de tudo para me fazer sentir culpado. Minha mãe ligou chorando, dizendo que eu estava sendo cruel, que eles estavam apenas tentando ajudar Lily em um momento difícil. Meu pai tentou argumentar comigo dizendo que a família era mais importante do que dinheiro e que eu estava exagerando. Mas eu não estava caindo nessa. Já tinha ouvido todas as suas desculpas antes e estava cansado de ouvir. Não se tratava de dinheiro, mas de respeito. Eles nunca me respeitaram, nunca valorizaram o que eu trazia para a família. Eles me deram como garantido por muito tempo e agora estavam pagando o preço. E Lily, é claro, ficou furiosa. Ela veio ao meu apartamento exigindo que eu consertasse tudo, dizendo que eu estava arruinando a vida dela. Mas eu me mantive firme. Disse a ela que precisava começar a assumir a responsabilidade por suas próprias ações e que eu não ia mais salvá-la. Ela não aceitou bem, para dizer o mínimo. Ela gritou comigo, me chamou de todos os nomes possíveis e até ameaçou me cortar de sua vida. Mas eu não me importava. Na verdade, eu até acolhi a ideia. Se ser cortado de Lily significava não ter que lidar com seu drama, que assim fosse. Eu estava cansado de sacrificar minha própria felicidade pelo bem da minha família. Quanto à minha família, cortei o contato. Eles tentaram entrar em contato algumas vezes, mas ignorei suas ligações e mensagens. Eu sabia que se os deixasse voltar para minha vida nada mudaria. Eles voltariam aos seus velhos hábitos e eu acabaria exatamente onde comecei. Eu não ia deixar isso acontecer. Não foi fácil, mas foi necessário, e pela primeira vez em muito tempo eu estava verdadeiramente feliz. Atualização. Faz um tempo desde que compartilhei minha história pela última vez e muita coisa aconteceu desde então. Para quem não sabe, cortei o contato com meus pais e minha irmã Lily depois que eles venderam meu carro sem minha permissão para financiar as férias luxuosas de Lily. A traição foi a gota d'água em uma longa história de favoritismo e maus tratos. Desde então fiz algumas mudanças significativas na minha vida e queria dar uma atualização sobre o que aconteceu. O motivo de compartilhar essa atualização é porque tenho refletido sobre tudo o que aconteceu e acho importante compartilhar onde estou agora. Os conselhos e o apoio que recebi após meu post original foram impressionantes e me ajudaram a navegar pelas decisões difíceis que tive que tomar. Quero compartilhar o que está acontecendo, como minha família respondeu e onde estou agora. Quando postei pela primeira vez sobre o que aconteceu, não esperava o grande volume de respostas que recebi. O consenso geral foi claro. Eu não estava errado em cortar relações com minha família e a maioria das pessoas concordou que era um passo há muito esperado para recuperar minha própria vida. Inicialmente, ler os comentários foi ao mesmo tempo gratificante e impressionante. Eu sempre soube que o comportamento da minha família não era normal, mas ver tantas pessoas concordarem comigo e afirmarem meus sentimentos foi algo que eu não esperava. Isso me fez perceber o quanto fui manipulado ao longo dos anos, a ponto de pensar que estava exagerando ou sendo egoísta por querer me defender. Um dos conselhos mais comuns que recebi foi o de manter minha decisão firme e não deixar que a culpa ou a manipulação me levassem de volta à sua órbita tóxica. Foi um conselho que levei a sério. Eu sabia que se me permitisse ser arrastado de volta nada mudaria e eu acabaria na mesma situação miserável em que estive por anos. Depois que cortei o contato, não demorou muito para meus pais começarem a tentar entrar em contato. Parte 3 daqui 30 minutos.